Boa tarde, graça e paz a todos. Eu quero agradecer ao pastor Wesley pelo convite, que muito me alegrou. Eu estava preparando a mensagem, na verdade dando os últimos retoques, vamos assim dizer, e o pastor Wesley me telefonou e me fez o convite. Com muita alegria eu o aceitei. E estar aqui com os irmãos é um privilégio e louvado seja Deus por isso. Nós vamos falar nessa tarde, início de noite, sobre algo que todos nós enfrentamos: sofrimentos. O tema da mensagem é o caminho de Deus nas horas de sofrimento. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 16. Nós vamos basear esse texto, obrigado, esse texto em duas passagens bíblicas. A primeira, Gênesis capítulo 16. Diz assim, a versão é um pouco diferente, mas os irmãos, por favor, acompanhem na leitura da palavra de Deus. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abraão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva, a tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor a orientou: volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Beer-lahai-roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz um filho de Abraão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Por favor, os irmãos abram também a Bíblia em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. Gênesis 21, do 8 ao 21.
O menino cresceu e foi desmamado, Isaque. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. O caminho de Deus nas horas de sofrimento. Eu gostaria de dividir essa mensagem em 3 tópicos principais. O primeiro: o que precisamos saber sobre os sofrimentos. Segundo, atitudes equivocadas em meio aos sofrimentos. E terceiro, nós vamos abordar propriamente dito o caminho de Deus nas horas de sofrimento. Os textos lidos são textos riquíssimos, com muitos ensinamentos. Inclusive o apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai escrever aos Gálatas, e ele vai fazer uma alegoria sobre graça e lei, usando esse texto do capítulo 21, onde ele compara Sara à graça de Deus, e Agar à lei de Deus, Isaque aos filhos nascidos por obra de Deus, e Ismael como os filhos nascidos naturalmente. Mas esse é um assunto para uma outra pregação. Hoje nós vamos nos deter sobre esse tema. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por vales profundos, escuros e até mesmo extensos de muitos sofrimentos. Os irmãos puderam notar pela leitura dos textos que Agar, principalmente ela, passou por 2 etapas de sofrimento. A primeira etapa começou a ocorrer quando seu patrão e o pai do seu filho a tratou com indiferença diante do fato de que Sarai, até então Sarai, maltratava Agar. Sara, ela toma a frente da situação, pois Abraão permitiu que ela então tratasse Agar da maneira como ela bem entendesse. E Sarai, na sua ira, na sua revolta, trata Agar com
de maneira perversa, ruim, quem sabe até agredindo fisicamente. Diante dessa situação, Agar foge, vai para o deserto. Ali ela fica sem direção, ela fica sem saber para onde ir, muito embora acredita-se que ela estivesse voltando para o Egito. Mas quando o anjo do Senhor a indaga: Agar, da onde você vem, para onde você vai? Ela só responde: eu estou fugindo da minha serva Sarai. Mas não explicou para onde estava indo, porque na verdade ela estava perdida, ela estava sem direção. A segunda fase, ou a segunda etapa dos sofrimentos de Agar, transcorreram cerca de 14 anos depois desta primeira fase. Ela retorna para casa. Agora Ismael está com cerca de 17 anos de idade. Isaac já houvera nascido, contava com 3 anos, mais ou menos, porque essa era a idade em que as crianças, elas eram desmamadas. E Abraão celebra uma grande festa por esse acontecimento. E Sarai, observando, agora já era Sara, não é? Observando todo aquele movimento, ela vê que Ismael está rindo de Isaac, está caçoando de Isaac. No popular, está tirando sarro de Isaac. E isso a irrita. E ela então pede para que Abraão despeça Agar junto com o menino. Mande eles embora. Abraão fica um pouco temeroso. Mas Deus diz a Abraão: ouça Sara. Ela tem razão no que ela está pedindo. Às vezes nós não entendemos os caminhos e os propósitos de Deus. Mas nesse caso aqui, Deus estava por trás daquela palavra de Sara, daquela proposta de Sara, de despedir Agar. E isso gerou então aquela segunda etapa, aquela segunda fase no sofrimento de Agar. E nessa segunda fase, Agar, ela é demitida e expulsa da casa de Abraão com alguns pães e um odre de água. Penso eu que Agar deveria ter proposto uma ação trabalhista contra Abraão, né? Porque despedir depois de tantos anos, com um pouco de pão e um odre de água. Mas é isso que Abraão faz. Depois, Agar ela vai novamente vaguear pelo deserto. Justamente o pior lugar para se sofrer, deserto. Os suprimentos acabam. O desespero toma conta do coração. A morte é iminente. O menino morreria mais cedo. Com medo de encarar aquela triste realidade. E o choro aflitivo da mãe e do filho. Todos esses acontecimentos geraram essas duas etapas dos sofrimentos de Agar. E com base nisso, nós podemos então tirar algumas conclusões importantes acerca dos sofrimentos. Primeiro, os sofrimentos eles são inevitáveis. E eles vêm sobre todos indistintamente. No mundo tereis aflições, disse o nosso Senhor Jesus. Muitas são as aflições do justo, cantou o salmista. Paulo fala aos romanos acerca das aflições deste tempo presente. A Bíblia relata inúmeras histórias de homens e mulheres que tiveram que enfrentar toda sorte de sofrimentos. Paulo chegou a fazer uma lista de todos os sofrimentos que ele passou. O nosso Senhor Jesus Cristo também é um grande exemplo de sofrimento. Quanta dor
passou, Ele suportou na cruz por nós, quantas afrontas, quantas humilhações, calado. Jó, quantos sofrimentos aquele homem suportou, perda de todos os seus bens, dos seus servos, de todos os seus 10 filhos de uma única vez. E um pouco depois, uma enfermidade que atingiu a ponta da sua cabeça, a raiz dos seus pés. A afronta da sua esposa, o abandono de amigos e familiares. Os sofrimentos são inevitáveis. O rico e o pobre, o idoso e o jovem, o homem e a mulher, todos sofrem. E os sofrimentos, muito embora eles sejam inevitáveis e atinjam a todos, Deus, Ele abre um caminho no meio do sofrimento. Mas uma segunda lição que podemos aprender acerca dos sofrimentos, que eles ocorrem com frequência. Não é uma vez só, um momento só. A Bíblia destaca pelo menos aqui 2 momentos de grandes sofrimentos na vida de Agar. Eles não ocorrem uma única vez. Você pode estar passando por um momento de sofrimento, logo sairá dele, mas logo virá outro. Ou quem sabe você está acabando de sair de um período de sofrimento, aguarde, virá outro. Eles vêm com frequência. Lembre-se do que Cristo disse: no mundo tereis aflições, no plural. O salmista, muitas são as aflições do justo. E muito embora os sofrimentos ocorram com frequência, é certo também que Deus abre constantemente o seu caminho no meio do sofrimento. A terceira lição é que as intensidades dos sofrimentos diferem-se umas das outras. Há sofrimentos que são mais intensos, mais severos, mais desgastantes do que outros. Há momentos em que entes queridos, por exemplo, adoecem. Mas há momentos em que os entes queridos morrem. A primeira etapa dos sofrimentos de Agar, na minha opinião, foram menos severos do que a segunda etapa dos sofrimentos de Agar. As intensidades dos sofrimentos variam, meus irmãos. Alguns são mais intensos, outros são mais leves, mas eles variam. Todavia, Deus sempre abre o seu caminho, por mais intensos e severos que sejam os nossos sofrimentos. A quarta lição é que alguns sofrimentos são causados por nós mesmos. A primeira etapa dos sofrimentos passados por Agar foi causada por ela mesma, quando ela desprezou a sua senhora Sarai. Por que desprezá-la? Por que maltratá-la? Causou problema, causou sofrimento. Nossas escolhas, decisões, desejos equivocados geram sofrimentos. Às vezes fazemos tempestade em copo d'água e causamos sofrimento. É isso que me leva a entender que, embora os sofrimentos eles sejam inevitáveis, há sofrimentos que podem ser evitados. Mas mesmo diante de sofrimentos causados por nós mesmos, Deus misericordiamente continuará abrindo caminhos no meio dos sofrimentos. A quinta lição dos sofrimentos é que pessoas causam sofrimento.
Nós mesmos causamos sofrimentos a nós, mas pessoas nos causam sofrimentos. Agar causou sofrimento em Sarai quando ela passou a desprezá-la. E Sarai causou sofrimento em Agar quando passou a maltratá-la. Pessoas nos causam sofrimento. Um abandono, uma traição, um desprezo, uma mentira, um esquecimento, uma truculência, uma agressão. E uma gama enorme de atitudes que causam sofrimento nas pessoas. É por isso que a Bíblia ensina que a partir do momento em que nós nos convertemos a Cristo, nossa atitude para com as pessoas deve mudar. É amar uns aos outros, é orar uns pelos outros, é perdoar uns aos outros, é suportar uns aos outros, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é mudança de vida que atinge relacionamentos, para que sofrimentos parem de ocorrer. A sexta lição é que a falta de confiança e de paciência em esperar pelo Senhor causam sofrimentos. Deus, ele houvera feito uma promessa a Abraão e a Sarai, ambos, apesar da velhice, ambos, apesar de Sara ser estéril, eles teriam um filho. Deus deu essa promessa para eles. Passaram-se cerca de 10 anos e Sarai viu que ela não se engravidava. E ela então passou a ficar ansiosa, ela passou a ficar impaciente, e ela então oferece a sua serva Agar para ser esposa de Abraão, a fim de que por intermédio de Agar, ela pudesse ter filhos. E Abraão, enfraquecido na sua fé também, quem sabe impaciente, ele aceita a proposta de Sarai, recebe Agar como esposa, mantém relações sexuais com ela e Agar se engravida. Com 85 anos, Abraão engravidou Agar. É por isso que ainda Sara não havia se engravidado. Por quê? Porque apesar dos seus 85 anos, Abraão estava em pleno vigor. Tanto que conseguiu engravidar uma mulher. Quando é que Sara se engravidou? Justamente quando Abraão não podia mais engravidar ninguém, e Sara continuava até então estéril. Mas a questão é que Abraão e Sarai não tiveram a plena confiança em Deus, e não aguardaram com paciência o cumprimento da promessa. Quiseram dar uma ajuda a Deus, quiseram direcionar as ações de Deus, quiseram antecipar a Deus, colocaram os cavalos na frente dos carros, e o resultado foi de muitos sofrimentos, para Agar, para Abraão, para Sarai. E essa atitude desses dois tem consequências até hoje, porque por intermédio de Ismael é que surgiu o povo árabe, e até hoje, árabes e judeus estão em pé de guerra. Essa também é uma forma de nós criarmos sofrimentos desnecessários, que poderiam ser evitados. A ansiedade, a impaciência em esperar pela ação de Deus, e a falta de confiança nas promessas de Deus, geram sofrimentos. Devemos nos lembrar do salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, mesmo diante da falta de confiança e paciência em esperar, Deus, Ele abre caminho no meio do sofrimento. A sétima lição é seguir costumes e hábitos mundanos, ao invés de seguir as orientações da palavra de Deus. Aquela atitude que Sara teve de entregar Agar para seu marido, era um costume dos povos daquela época. Havia um código chamado Código de Hammurabi.
E ali havia essa permissão, a mulher estéril podia pegar a sua escrava, a sua serva, e entregar para seu marido, para que através da serva pudesse nascer filhos. Meus irmãos, isso podia ser o costume daquele povo, daquela época, daquele local, mas não era costume de Deus. Não era a lei de Deus. Não era a vontade de Deus. Não era o plano de Deus. O que aconteceu? Sofrimentos, porque saíram do plano de Deus, para seguir costumes. Todo mundo faz, eu vou fazer. A maioria faz, eu vou fazer. Isso gera problemas, isso gera sofrimentos. O patrão não está, todo mundo não trabalha, eu não vou trabalhar também. O oitavo lição dos sofrimentos é que o pecado gera sofrimentos. Veja, meus irmãos, que Agar, Abrão e Sarai cometeram pecado. Eles celebraram uma bigamia. E isso gerou sofrimento. O pecado é a causa de todos os sofrimentos. Tão logo Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, iniciaram-se os sofrimentos. Deus disse para Adão: com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. E para Eva Deus disse: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará à luz filhos. O pecado gera sofrimento. E a nona lição é que Deus permite que soframos. Parece meio assustador isso, mas é verdade. Deus permite que soframos. Deus ordenou para Abraão expulsar Agar e o menino. Aprove a Deus moer o Senhor Jesus na cruz. Permitiu Deus que Satanás atormentasse Jó. Deus permite que soframos. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Por meio dele crescemos espiritualmente, amadurecemos e nos fortalecemos. Aprendemos a depender mais de Deus, a nos aproximarmos de Deus e a orarmos mais intensamente a Deus. O sofrimento traz bênçãos. É motivo de grande alegria, como escreveu Tiago. Nós nos identificamos com Cristo. E como Pedro escreveu: se sofrer como cristão, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Naqueles sofrimentos que são permitidos por Deus, Ele também nos abre caminhos. Essas são as lições do sofrimento. Agora eu gostaria de abordar rapidamente atitudes equivocadas em meio aos sofrimentos. O texto nos mostra pelo menos 4 atitudes equivocadas que Agar, Sara e Abraão tomaram e que nós corremos o risco de tomar, mas nós temos que evitar. O primeiro é culpar e maltratar as outras pessoas. Agar começou a culpar Abraão daquela situação e a maltratar Agar. Só que ela se esqueceu que toda aquela situação foi criada por ela. Essa é uma atitude errada, culpar os outros, maltratar os outros por causa dos sofrimentos. Uma segunda atitude equivocada é ficar indiferente aos sofrimentos das pessoas. Abraão não disse nada ao ver Sara maltratando Agar. Ele devia ter intervindo, ele devia ter falado, mas não falou, ficou quieto. A terceira atitude equivocada é transferir responsabilidade às outras pessoas. Abraão simplesmente, ao invés de tomar a frente da situação, ele disse: Sarai, toma conta da situação, está na tua mão a tua serva. Isso é transferir responsabilidade. E a quarta atitude errada é tentar fugir do sofrimento. Agar fugiu, foi para o deserto. Não é certo fugir do sofrimento. É preciso encará-lo. É preciso enfrentá-lo.
E Deus torna possível esse enfrentamento do sofrimento através do caminho que Ele nos abre. E agora, como terceiro ponto, nós vamos falar sobre o caminho de Deus na hora dos sofrimentos. O primeiro caminho é que Deus providencia um encontro com Ele no meio do sofrimento. Gênesis 16, 7 diz que, contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Meus irmãos, muitos dos encontros com Deus se dão na hora do sofrimento. Muito embora não pareça, mas os momentos de sofrimento são momentos propícios para termos um encontro, uma experiência pessoal com Deus. Jesus e a mulher samaritana. Aquela mulher tinha uma vida atormentada. Jesus e a viúva de Naim. Aquela mulher estava num sofrimento terrível, era viúva e agora acabara de morrer aquele que seria o seu apoio, o seu único filho. O encontro com Deus foi tão marcante na vida de Agar, que ela deu um nome para Deus. Ela disse: o Senhor que me vê, El Roi. O texto usa a expressão anjo do Senhor aqui, mas na verdade era Deus. Era Deus quem estava falando, era Deus quem estava se manifestando a Agar, porque quando o anjo ele fala, ele diz de promessas: eu multiplicarei a tua semente. E ele usa a expressão na primeira pessoa do singular, eu. Então o anjo do Senhor ali era o próprio Deus. É aquilo que nós falamos na teologia de teofania, que são manifestações visíveis de Deus. O versículo 7 que nós lemos diz que, contudo, apesar do sofrimento, apesar da fuga, apesar da falta de direção, apesar de estar no deserto, contudo, na situação mais terrível que Agar estava passando, foi nessa situação que Deus se encontrou com Agar no deserto. E Deus vai se encontrar com você no meio do sofrimento. Você pode ter um grande encontro com Deus no meio do sofrimento. Esse é o primeiro caminho que Deus abre. O segundo caminho que Deus abre em meio ao sofrimento é que Ele fala conosco. Deus não fica quieto, Deus não fica indiferente ao sofrimento. Deus tem muito a nos dizer quando passamos por sofrimento. E que glorioso é poder ouvir a voz de Deus no meio do sofrimento. O que é que Deus falou para Agar? Primeiro, Deus mostrou que conhecia Agar. Deus vai mostrar que te conhece muito bem. Deus ele disse: Agar, serva de Sarai. Sabia o nome dela, sabia quem ela era. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe de todos os detalhes da tua vida. Ele te conhece muito bem. Deus falou com Agar e ainda disse, ainda indagou, fez-lhe uma pergunta: da onde você vem? Para onde você vai? E lá no capítulo 21 ele pergunta: Agar, o que te afliges? Muito embora tivesse pleno conhecimento de tudo o que acontecia, Deus ele quis saber e ouvir dos lábios de Agar o que ela tinha a dizer, até mesmo o que ela tinha que se queixar, qual era o seu sofrimento. Deus se importa conosco na hora do sofrimento, por isso Ele nos indaga: o que te aflige? De onde você vem? Para onde você vai? O que você vai fazer? O que está acontecendo? Deus ainda falou com Agar e ainda a orientou. Deus deu uma direção para Agar: volte para a sua patroa, se humilhe, reconcilie com ela, conserte essa situação.
Deus nos dá a direção que solucionará nossos problemas, nossas aflições. Deus nos aconselha, Deus nos dá a direção, Deus nos mostra o que fazer. Deus ensinou para Agar a necessidade de reconciliação, de submissão, serviço, perdão e humildade. Deus ainda falou mais com Agar. Deus lhe fez promessas. O filho dela seria pai de uma grande nação. E de fato isso aconteceu. Os árabes são todos descendentes de Ismael. Tem algum árabe aqui no nosso meio? Algum descendente de árabe? Não? Pode levantar a mão, não tem problema não tem perigo não, pode levantar a mão. Não temos nenhum árabe aqui no nosso meio, nenhum descendente de árabe. Mas se você conhece algum descendente de árabe, ele é descendente de Ismael. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpre todas as promessas. Deus ainda falou com Agar e lhe deu uma retumbante vitória. Deus disse para ela: o Senhor te socorreu em teu sofrimento. O Senhor vai te socorrer no teu sofrimento. E em terceiro e último lugar, o terceiro caminho que Deus nos abre é que Ele se manifesta a nós. Deus, Ele ouve o nosso pedido de socorro. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o nosso clamor. Diz o texto lá no versículo 17 do capítulo 21, que lá do céu, Deus ouviu o clamor do menino. Lá do seu alto e sublime trono, Deus ouviu o clamor do menino. Lá da sua santa morada, Deus ouviu o clamor do menino. Aquele menino, a gente fala menino porque o texto fala assim, mas ele tinha 17 anos, cerca de 17 anos, um adolescente. Quando aquele adolescente viu que ele estava prestes a morrer, ele levantou a sua voz em oração e pranto. E sabe qual é a conclusão que nós chegamos? É que Abraão ensinou aquele menino a orar. E que lição para nós pais? Será que ensinamos nossos filhos a orarem? Será que ensinamos nossos filhos no momento terrível, quando não estamos próximos a eles, e eles enfrentam sofrimentos, ao invés de procurar meios escusos, eles procuram a Deus, porque ensinamos eles a orarem? Aquele menino orou. Por isso, ore no momento do sofrimento. Ore, clame, chore orando, ore chorando, mas ore. Porque lá do céu, Deus te ouvirá. A segunda manifestação de Deus, Ele nos vê em nossas aflições. Foi essa declaração feita por Agar. Em meio àquela aflição, ela deu um nome a Deus. Eu acho isso poderosíssimo. Você já imaginou dando um nome a Deus? Agar deu um nome a Deus. El Roi, o Deus que me vê. Deus nos vê. Você sabe aquele choro lá na alma que você esconde por um sorriso para as outras pessoas? Aquele choro Deus vê. Sabe aquele momento em que você vê que não tem ninguém na sua casa, você tranca o seu quarto, você chora, você lamenta e você sofre? Deus vê. Deus vê. Ele é El Roi, o Deus que me vê.
A terceira manifestação de Deus é que Ele cumpre suas promessas e jamais se esquece de qualquer uma delas. Ainda que tudo parece contrário, ainda que tudo parece perdido, todas as promessas de Deus estão em pé e se cumprirão, no tempo dEle, mas se cumprirão. Segundo a vontade dEle, mas se cumprirão. Foram 14 anos entre um episódio e outro, em Agar. Mas a promessa se cumpriu. Caleb teve que esperar 40 anos para tomar posse da sua parte da herança da terra prometida. Deus cumpre as suas promessas. Deus jamais nos abandona. Ambos os textos mostram que essa é uma grande verdade. Em ambos os momentos aflitivos de Agar, Deus se manifestou e marcou a sua presença ao lado dela. E diz o texto que Deus também esteve com o menino. Paulo declarou que nada nos afastaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele faz uma lista de sofrimentos que estamos sujeitos a passar, e nenhum deles tem o poder de nos afastar de Deus. E, por fim, Deus se manifesta, suprindo todas as nossas necessidades. Assim como supriu as necessidades de Agar e do filho. No deserto surgiu água. Deus fez com que surgisse uma fonte de água no deserto. E Agar então conseguiu dar água para o seu menino e criar o seu filho em pleno deserto. Ambos foram sustentados milagrosamente por Deus em pleno deserto. Uma mãe e seu filho se tornaram os povos árabes. Meus irmãos, ao sabermos que em meio aos sofrimentos Deus abre um caminho glorioso de bênçãos, onde Ele marca um encontro conosco, onde Ele fala conosco e onde Ele se manifesta a nós, qual deve ser a nossa atitude diante dos sofrimentos? A resposta está em Gênesis 21, 17, que diz: não temas. Não tenhas medo. E lá em Gênesis 16, 14, essa frase é reforçada, porque Deus é aquele que vive e vê. Eu encerro dizendo que o pecado é o maior de todos os sofrimentos da humanidade. O pecado é a pior tragédia que abateu sobre a humanidade. O pecado sim separa o homem de Deus, e esse é o pior sofrimento que o ser humano pode passar. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas para esse terrível sofrimento, Deus também providenciou um caminho. Aliás, o único caminho. Jesus Cristo, seu Filho. Cristo, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra paga a ser dada pelo pecado que não seja a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Todavia não é essa a sentença final. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde ver uma fonte de água em pleno deserto, e para lá ela correu, e deu de beber a seu filho. Deus, neste início de noite, Ele abre os teus olhos, pecador, e que você, como a maioria das pessoas que estão aqui já fez, você possa olhar para a fonte das águas vivas, que é o Senhor Jesus Cristo, correr para Ele, beber da água viva que somente Ele oferece e dá,
e nunca mais ter sede na sua alma, nunca mais ter sede no seu espírito, e passar a viver a nova vida, a vida abundante. Meu apelo é para que você faça isso ainda hoje. Corra para Cristo, vá ao encontro de Cristo ainda hoje. Pois quem não crer será condenado e será lançado no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro, ranger de dentes, e o sofrimento não terá fim. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelos textos que lemos e estudamos nessa tarde, início de noite. Obrigado pela riqueza que é a Tua palavra. Obrigado pelas lições preciosas que ela nos traz. Ó Pai, obrigado por nos explicar acerca dos sofrimentos que todos nós estamos sujeitos a passar. Senhor, nos ajude a seguir as estratégias do Senhor e a andar pelo caminho que o Senhor nos propõe em meio ao sofrimento. É um caminho que vai nos conduzir em vitória. É o caminho em que nós chegaremos e estaremos em pé diante do tribunal de Cristo. Senhor, todos nós sofremos. Muitos aqui podem estar passando por sofrimentos terríveis. Amado Pai, sustente-nos em Teus braços poderosos. Fale conosco, se manifeste e tenha um encontro conosco em meio a esses sofrimentos, meu Pai. Que ninguém pereça, que ninguém fique prostrado no meio do caminho. É o que eu te peço, meu Pai Celestial, no nome precioso daquele que venceu, vive e voltará, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.